Sejam todos bem-vindos à live, uma edição especial promovida pelo Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas, onde nós entramos em cena hoje para celebrar a renovação de ciclo. E ao meu lado é um jovem empreendedor, porque ter um escritório de advocacia é ter uma empresa. É um eterno pupilo, meu afilhado, com carreira brilhante, e vendo a imagem dele, e inclusive ali, olha, o capacete do Senna, e tudo que representa, assim, que inspira a vida dele, nós temos muito que somar. Então, eu vou abrir os trabalhos apresentando o doutor Felipe para conversar um pouquinho com a gente e estimular não só os seus estudos, mas como um ato de ousadia. Eu acho que quando a gente pensa em inaugurar um escritório, é bem um ato de ousadia, não é, meu afilhado? Nossa, demais. Primeiramente, eu quero fazer rapidamente alguns agradecimentos. Primeiro, o jovem, eu agradeço muito, porque já não sou mais tão jovem assim, né? Da época que nos conhecemos, mas agradeço muito, agradeço também essa oportunidade maravilhosa da gente poder conversar com o pessoal que pensa, pretende ingressar nessa jornada, né, de empreender, de abrir escritório. E é isso mesmo que você acabou de falar, madrinha. É se lançar e ir com tudo. Tem que ter coragem e não ter medo de ousar. Sim. E o escritório, semelhante a uma iniciativa privada, quando nós temos uma empresa, ele tem o seu ativo e o seu passivo. Ele tem receitas e ele tem despesas. Até passar aquela fase de captação, ser reconhecido no mercado, ele precisa buscar esses números. Então, geralmente o início, ele vem com muitas despesas. Nós estamos hoje dentro de um ambiente, principalmente pós-pandemia, que atuar de forma remota, inclusive hoje a nossa live, nós estamos utilizando a tecnologia a nosso favor. Então, aquele formato da nossa atuação como advogados, um ensino híbrido, um pouco no escritório, um pouco em casa, ou totalmente remoto, acaba acontecendo. Mas no meu segmento, por exemplo, eu preciso de uma estrutura física. São temáticas que envolvem compliance, muito sigilo, e para acolher os empresários e ali os meus protegidos. Então, eu queria ouvir de você como que foi esse desafio de início de carreira e onde que nós estamos atualmente. Madrinha, o que eu sempre gosto de conversar, principalmente com aquele e aquela que está saindo da faculdade, com todos os seus anseios, todas as suas ansiedades, todas as suas vontades, que eu gosto sempre de dizer, obviamente, a minha experiência, ela não é uma verdade escrita em pedra, são individualidades que precisam ser analisadas. Mas hoje, se eu posso sugerir algo, principalmente para aquele que está saindo da faculdade, para aquela que está saindo da faculdade, é pegar a experiência primeiro. Isso é fundamental. Na área do direito, isso é fundamental. Claro que hoje, como você muito bem disse, nós estamos na era da informação. Há muitos que falam que nós estamos numa nova revolução industrial e concordo, entendo que o mundo e a sociedade está passando por uma transformação muito grande, muito rápida, diferentemente do que foi a revolução industrial mesmo lá atrás. Mas eu entendo que no direito, especificamente no direito, não é simplesmente abrir uma conta no Instagram, não é simplesmente alugar uma sala, chamar dois, três colegas, vamos dividir conta e vamos ser felizes. Não é bem assim. Outros segmentos é possível você fazer isso porque existe aquela recorrência financeira que você vai conseguir captar. No direito não é bem assim. No direito você tem que ter experiência, primeiro porque você está lidando com vidas. Então, isso é de uma responsabilidade muito grande. Uma atuação errada sua pode prejudicar pessoas, pode prejudicar famílias, pode prejudicar empresas. Então, é muito importante adquirir experiência primeiro, e não só no âmbito jurídico, para você poder
fazer a atuação depois, esse tipo de coisa. É importante também você se espelhar exatamente dentro daquele escritório que você conseguiu um trabalho. Como que eles montaram aquilo, como que eles chegaram até aquela estrutura, qual que foi o caminho percorrido para isso. Claro, a tecnologia, a informação hoje é um facilitador, sem dúvida nenhuma. Na época que eu comecei, na época que você começou, era completamente diferente. Nós temos sim muitas coisas positivas e boas com relação a essa velocidade da informação. Todavia, aquele que resolve abrir um escritório, ele precisa ter pelo menos um conhecimento básico de tributação, de contabilidade, de gestão de pessoas, de poder fazer a gestão do escritório. Então, por isso que eu falo que é sempre muito importante primeiro se preparar no mercado, entender o mercado, para depois sim se aventurar e tentar abrir o seu escritório. Gostei muito. E quando a gente entra dentro de uma grande área, é um mar aberto de opções. Como que você descobriu qual seria o seu talento ou qual que seria o seu propósito ali de vida quando você buscou uma especialidade para o seu escritório? Eu vejo, eu costumo brincar, madrinha, o seguinte: eu sempre corri do direito, tanto que eu tenho como primeira graduação Geografia e Análise Ambiental. Eu queria sim ser professor e ponto final. E o direito ele caiu no meu colo. Foi uma coisa assim impressionante. Eu sempre fugi do direito, mas ele acabou caindo no meu colo. E acontece que dentro da faculdade, dentro das empresas que eu trabalhei, eu sempre tive uma relação muito aproximada com a relação trabalhista. Sempre tive isso. E acredito que eu peguei isso do meu pai. Meu pai faleceu em 2009 e o meu pai, ele fumava demais, ele fumava muito. Isso é de família. E o meu pai teve um problema muito sério quando ele estava com 43 anos de idade, que ele foi mandado embora de uma empresa de forma muito injusta. E isso acabou com a vida dele, fez com que ele fumasse cada vez mais, foi o que o levou até a morte, que ele faleceu por conta de efizema pulmonar. Mas o que que isso tem a ver? Tem a ver porque o meu pai era contra entrar com um processo trabalhista contra essa empresa. E isso me revoltou, isso me deixou assim, eu era criança, eu tinha 10 anos de idade à época, e isso me deixou, naquela época, muito revoltado. Eu não achava justo, eu não achava uma coisa correta. E o meu pai sempre foi contra esse tipo de atitude, de entrar com um processo que não achava certo. A geração dele foi criada assim, né? De que a pessoa que está te empregando é a pessoa que está te dando uma oportunidade, você não está passando fome por causa dela, enfim. As relações mudaram, a gente sabe muito bem disso. E eu acho que eu carrego isso dentro de mim, porque o direito do trabalho ele me motiva muito. Eu sou muito realizado dentro do direito do trabalho. Eu gosto e tenho o direito de uma forma geral com prazer. Gosto muito de justiça, né? Principalmente quando a gente vê que está sendo feito justiça. Mas na própria faculdade, na minha própria vida acadêmica e no escritório que eu trabalhei, eu vi que realmente o direito do trabalho é que estava muito ligado e muito forte ao meu DNA. Olha, é, é difícil despertar esse talento na graduação, mas Muito. a sua motivação é porque faltou talvez uma justiça social e ali você encontrava as respostas que poderia fazer diferente, né? Na nossa área penal, aqueles que atuam na área penal, na graduação também tem um despertar muito grande, porque é desafiador o caminhar. Na área empresarial, meu filhado, eu falo que muito difícil ter o despertar na graduação. Às vezes só na atuação mesmo da carreira profissional. Só se for um empresário ou algum bacharel em direito, às vezes, que tem a família empreendedora, então ele tem essa vocação de seguir com o mercado. A área trabalhista também, quando nós pensamos em nicho, em valores, ela é muito ampla.
ela tem uma lei também, um tratado muito especial que vocês têm que ficar atualizados. Quando você for escolher a área trabalhista, você descobriu um recorte específico quando você abriu o seu escritório ou não? Ficou generalista? Não, eu tenho a minha atuação. Ela é essencialmente em prol do empregado, em prol do trabalhador. Em que Uhum. pese eu ter no meu portfólio empresas também, sabe? Mas eu sempre tive muito essa questão desse viés do menor contra o maior. Eu sempre tive muito isso. Tanto que hoje eu expandi meu escritório e isso daí, como nós estamos falando de empreendedorismo, fica também aí a dica para o pessoal que vai nos assistir. Você não pode ficar concentrado somente num nicho. Então, eu de 2, 3 anos para cá, eu tenho ampliado a atuação do meu escritório para a área civil e até mesmo dentro dessa área civil, eu estou indo para o lado consumerista, o lado do consumidor. Novamente, o menor contra o maior, que é algo que eu gosto, é algo que eu gosto muito de atuar. Então, eu percebi logo quando eu comecei a ter o contato com o direito do trabalho, que minha vocação realmente era muito voltada para o pessoal que é empregado, tem a relação de trabalho como empregado. Todavia, o mundo está mudando, as relações trabalhistas estão muito dinâmicas hoje. Hoje, o direito do trabalho ele está muito na moda, vamos assim dizer. Tanto é que agora o STF vai julgar algo que é relevantíssimo para o futuro do nosso país. Relações entre PJs, relação é somente CLT, tem que ser, pode pejotizar, pode terceirizar, enfim. Então a relação trabalhista hoje ela está muito em voga na comunidade midiática atual. E aí eu, por exemplo, o portfólio que eu tenho aqui de empresas também está muito ligado à questão da justiça. Por quê? É, para as empresas que eu atuo, os empregados que entraram com processo também fizeram coisa errada. E aí é uma prática, infelizmente, triste que acontece na nossa realidade, principalmente no nosso país. São pessoas que estão querendo ganhar um dinheiro fácil, um dinheirinho fácil. Então, o meu viés mesmo, a minha motivação, meu DNA, é exatamente fazer uma análise. Não, realmente a empresa ela está seguindo corretamente, o empresário ele está se esforçando, ele está investindo em compliance, ele está tomando cuidado, ele mantém treinamento constante dos seus gestores para que não haja assédio moral, assédio sexual, que não haja perseguição, há treinamento para que as pessoas melhorem cada vez mais. É o tipo da empresa que eu adoro atuar. E aí, quando o empregado entra também, ele tá com algum problema, porque eu vou com tudo para cima dele. E também do outro lado, eu tenho muito processo na área bancária. E, infelizmente, a área bancária é uma máquina de moer gente, de deixar as pessoas realmente loucas por conta da pressão, por conta, né, de não olhar o lado humano e sim somente a questão da produção. Então, realmente o meu viés ele é muito para o lado do empregado, mas sempre com foco em quem está agindo de forma correta. Isso, para mim, aqui é inegociável no escritório. Gostei muito. Para mim também é inegociável no exercício da profissão. E quando nós visualizamos uma linha do tempo, onde você partiu e onde você está hoje, eh, qual é a recomendação de eliminar certas barreiras? Ou qual que seria, o seu grande conselho, porque você é um case de sucesso, o grande conselho para aquele que está começando agora como advogado? Terminou de passar na OAB, é um júnior. Você já falou que é interessante ele ter uma certa experiência para ele entender um pouco de mercado antes de inaugurar o escritório. Não, mas ele já tem os sócios dele que formou com ele, geralmente isso acontece, e ele está destemido, ele quer começar já dando esse passo e inaugurando um escritório. Resiliência. Não há nada melhor para definir, principalmente na nossa profissão,
O que vai fazer você prosperar chama-se resiliência. Resiliência. Simples assim. Claro, tecnicamente falando, o meu conselho é: você, jovem, invista em você. Como eu disse, a gente está na era da informação hoje. Existe muita informação gratuita e com qualidade disponível no mercado. Não vá cair nas armadilhas do arrasta para cima, compra o curso, faz isso, faz aquilo. Filtre. Há excelentes profissionais, sim, vendendo cursos na internet, mas filtre. O que que esse profissional conquistou na vida? O que que ele é hoje? Ele está inserido na vida acadêmica, ele já tem já essa missão que eu falo que é quase que de sacerdócio, que é a Uhum. missão da docência. Ele está envolvido nisso. Essa pessoa que está te vendendo esse curso, ela tem experiência para te vender, ela é um case de sucesso, ela construiu alguma coisa. Então, filtre, invista em você. E não adianta, por mais que esteja estabelecido no nosso código que a advocacia não é uma atividade mercantil, e neste aspecto eu até me posiciono contra a Ordem dos Advogados do Brasil, respeitosamente sempre, mas que precisa sim de uma atualização, porque o advogado ele é um prestador de serviço. Ele, obviamente, ele não pode focar o serviço dele meramente na captação, no dinheiro, quer ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não é isso. Mas é importante você ter também um investimento na parte comercial, você saber atender o seu cliente. Normalmente, madrinha, quem nos procura está com problema. Ninguém procura advogado quando está bem. Todo mundo procura o profissional da área jurídica quando está com algum problema. Então é muito importante, uma expressão até que eu aprendi com você, é muito importante fazer o acolhimento, é muito importante receber e recepcionar muito bem esse seu cliente. Como a gente falou aqui agora a respeito do espaço físico, é importante ele se sentir num ambiente seguro. Quando eu pedi para a arquiteta fazer o desenho da minha sala, primeira coisa que eu falei com ela foi: o meu cliente ele chega com um problema e ele precisa estar num ambiente confortável e seguro. Ele tem que estar à vontade para se abrir comigo. Então, é muito importante você ter resiliência, isso é fundamental. Eu vejo muitas pessoas querendo abrir os negócios, não só na área do direito, eu, inclusive, aconselho muitos dos empresários que são os meus clientes, aqueles jovens empresários que estão iniciando, até tenho aqui na minha carteira muitos clientes que são jovens empresários, o que eu sempre falo com eles é: se você não tiver a resiliência necessária para aguentar o que você vai ter que aguentar no início, fecha agora. É muito melhor, porque depois vai virar uma bola de neve de problemas. E mais, não faça gambiarra. Não vai achando que vai fazer. Não, depois a gente vê. Monta uma estrutura, coloca no papel, traça objetivos, aonde eu quero chegar, qual que é o número que eu tenho que chegar, faz uma coisa organizada, com metodologia. Você está saindo da faculdade, você aprendeu metodologia, leve a sério isso, se organize. Mas, você vai ver, eu vou repetir isso aqui até o fim da live. Resiliência. Não tem outra dica para eu dar que não seja resiliência. Gostei muito. E agora com o eixo dos empresários. Empreender hoje também é uma atividade de altíssimo risco. Tem os desafios dos impostos, que são muito elevados, né? Para manter o vínculo em relação à CLT também tem uma série de encargos. Quando você cita a pejotização, eu acho que é bom para você explicar para aquele que é leigo o que que significa, porque é um cenário hoje que ele acaba sendo muito comum e os Uhum. empresários, às vezes, naquela medida emergencial, deixa de realizar determinados depósitos ou pagar determinados encargos, ou tem um plano de cargos e salários, né? Então, eu sinto muita falta quando eu recepciono uma empresa em crise, eu sinto muita falta dela ter tido, por exemplo, um consultivo trabalhista. Isso faz sentido para você? Como que você poderia direcionar esses empresários a não cair nesse abismo, né? É um abismo. Faz sentido demais, madrinha. Eu recentemente eu escrevi uma coluna para a revista Concept, é uma revista nova que está no mercado, e eu falei sobre isso. Eu sou defensor.
na nossa profissão do consultivo. Eu não sou a favor do litígio. Engraçado, é hora que eu sou advogado, né? O interessante financeiramente para nós é o litígio, é o que dá dinheiro. Mas eu não sou favorável a isso. Eu sou a favor, inclusive, do que está no nosso código de ética, que é o nosso papel maior, que é consulta, conciliação, depois litígio. Nós temos que seguir essa trinca. Consultivo, conciliação, litígio. Litígio é a última fase do processo. Então, o consultivo trabalhista, infelizmente, a sociedade brasileira não tem essa mentalidade, não tem essa maturidade. Eu procuro, de gotinha em gotinha, de grãozinho de areia em grãozinho de areia, colocar isso na cabeça das pessoas. Invista num jurídico forte, consultivo, sai muito mais barato. Eu quero citar como exemplo, madrinha, porque vai encaixar perfeitamente na sua pergunta. Recentemente, eu estou advogando por uma empresa de um jovem empresário que está se lançando no mercado para empreender, muito inteligente. Eu não tenho a menor dúvida que a empresa dele é e será um sucesso absoluto, porque ele fez a coisa certa. Ele contratou uma contabilidade forte, ele contratou, modéstia à parte, um jurídico forte, Com para certeza. poder fazer exatamente o quê? A base. E ele já tinha aberto a empresa dele, tinha mais ou menos uns 4 meses. E aí ele me chamou para fazer uma análise. Eu falei, ainda bem que você me chamou agora. Porque do jeito que você estava caminhando aqui, é questão de 1, 2 meses você está tendo uma ação trabalhista. Você está fazendo um monte de coisa errada aqui. E aí eu mostrei para ele, coloquei no papel. Ele prosseguindo da forma como ele estava, o prejuízo que isso traria para ele a médio e longo prazo. E coloquei no papel o tanto que o consultivo estava economizando para ele. E é a melhor coisa a se fazer, é bom para todo mundo. É bom para o empresário, é bom para o empregado, porque ele vai trabalhar feliz, ele vai trabalhar satisfeito, sabendo que ninguém está fazendo mal para ele, que ninguém está prejudicando ele, entende? E aí, com relação à pejotização, não tem jeito. Em que pese eu discordar parcialmente do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, porque eu entendo que eles estão indo numa linha muito radical, eu sou a favor das relações trabalhistas por PJ, desde que respeitado a lei. E o que é desde que respeitado a lei? O que é importante você delinear e entender o que gera carteira assinada e o que é uma relação PJ é exatamente o que está na CLT. O que está na CLT é: a pessoa trabalha de forma contínua e habitual? Sim. A pessoa recebe salário, recebe pagamento todo mês? Sim. O nome disso é onerosidade. A pessoa, ela tem subordinação diretiva direta, ou seja, 9 horas da manhã eu quero você aqui, 18 horas você vai embora. E isso é a subordinação direta. Então, vínculo trabalhista, você tem que assinar carteira. Agora, é plenamente possível também você fazer o contrato entre PJs. Como que isso funciona? A empresa da Rose contrata a empresa do Felipe para prestar serviço. Só que a Rose não vai 9 horas da manhã ligar para o Felipe e falar: aqui você já está trabalhando? Como é que está aí o parecer que eu contratei? Não, você vai contratar para poder trabalhar para você. Simples assim. Eu vou cumprir o contrato e a gente vai ser feliz. É assim que funciona. Só que o STF, ele está liberando tudo. Ele não está olhando se tem a subordinação diretiva ou não. Ele não está observando isso. É o ponto que eu discordo. Porque a partir do momento que eu vejo que tem o poder diretivo em cima, tem que ter a carteira assinada. E isso vai gerar problemas para o nosso país a longo prazo, principalmente para as mulheres. Eu tenho um caso de um amigo meu, recentíssimo, ele era a favor da pejotização, até bater na porta da casa dele o problema. A esposa dele trabalhava sob contrato PJ. E tinha que estar lá cumprindo horário, tinha meta para bater, ou seja, poder diretivo. No dia, Rose, no dia que ela comentou com a chefe dela, na parte da manhã, que estava grávida, na parte da tarde ela foi desligada. Ela foi Nossa, desligada. nossa. Sem nenhum direito, sem nada. Aí ele me ligou desesperado. Ué, ela foi mandada embora com a mão para frente e outra atrás. Falei, mas é o que você defende. É isso aí. Então, nós queremos, todos nós queremos uma sociedade o quê? Equilibrada.
tudo que tem na nossa legislação tem algum motivo, o negócio não caiu do céu. Isso foi debatido durante muito tempo. As mulheres levaram muito tempo para ter voz e conquistar direitos. E esses direitos específicos das mulheres, previstos na CLT, estão sendo rasgados agora. Como eu disse, a Rose entende que para ela é melhor a atuação por PJ. Aí a liberdade entre as partes, que deve ser privilegiado também. É o que eu sou a favor. A negociação livre entre as partes. Se a Rose entende que um contrato PJ para ela é melhor, a empresa entende que o contrato PJ é melhor e vai remunerá-la a mais por isso, então que façam esse contrato. A Rose já sabe. Engravidei, eu não vou ter direito à estabilidade, eu não vou ter a licença maternidade. Ela já está ciente disso, mas foi uma opção dela. Ela quis isso. Agora, fiz eu, a empresa, com a Rose, esse contrato PJ, eu também não vou ficar ligando para a Rose 9 horas da manhã. Ô, Rose, você está na empresa e você está trabalhando. Não vou fazer isso. Então, essa consciência, essa maturidade é que nós precisamos conquistar para que o país ande de forma equilibrada. Gostei, CLT é bom, PJ é bom, desde que as partes estejam em boa fé. gostei, gostei. Exatamente isso. Gostei muito. Sigam o professor, o advogado, né? Porque professor nato. Vejo a hora de te ver novamente em sala de aula. Nas redes sociais tem muito conteúdo e conteúdo diário. E olhando a sua bela exposição de motivos e fundamentação, atrás de você tem um capacete e tem um livro também. Então, qual que seria uma frase dele, que é um herói nacional, que te inspira tanto, Ayrton Senna, para você inspirar também a todos nós? O Ayrton Senna, madrinha, ele tem uma coisa, o que me faz admirá-lo muito, enaltecê-lo, venerá-lo, é uma característica que eu carrego também. Por isso que existe esse espelhamento, né? Que a gente fala que quando a gente, desculpa, quando a gente se identifica com alguém, há um espelhamento. O Senna, ele tinha uma característica de não desistir jamais. Ele morreu por causa disso. Porque quando ele bateu em 1994, no dia 1º de maio de 1994, na curva Tamburello, em Imola, houveram acidentes nos dias anteriores. Rubens Barrichello, brasileiro, também acidentou. O piloto Ratzenberg bateu e faleceu. Então havia discussão se deveriam correr ou não no domingo. E o Senna correu. Ele não desistia. Ele não desistia. E eu tenho essa característica, é por isso que eu carrego tanto ele. Uma frase, tem várias frases, e uma Uhum. delas é exatamente sobre isso. É, é, tem um vídeo dele que é maravilhoso, dele falando, ó, você que está me ouvindo aí, do mais simples ao mais graduado, nunca desista, nunca desista, mantenha sempre sua fé, persista e vá até o fim, para fechar. Teve um acontecimento, dois acontecimentos com Senna, muito breve, para a gente poder fechar essa contextualização, para que os jovens possam pesquisar, e aí eu quero propagar essa questão do Senna. Pesquisem sobre a volta mais maravilhosa da Fórmula 1, que foi em Dalton Park, em 1993. O Ayrton Senna, debaixo de muita chuva, conseguiu passar 6 pilotos em uma única volta. Nossa, Exatamente porque ele não desistia. E em Interlagos, na casa dele, o carro dele, ele estava liderando com folga, o carro dele deu um problema. E naquela época o câmbio era manual, e aí o carro dele só andava de segunda marcha e de sexta marcha. E o Senna, durante 17 voltas, correu só com a sexta marcha. E conseguiu olha, ganhar a corrida. Ele nossa, conseguiu ganhar, ele administrou tanto que ele conseguiu ganhar. Quando ele termina a corrida, ele não conseguia sair de dentro do carro de tão exausto que ele estava. Ele teve que ser tirado de dentro do carro. Ele não conseguia mexer os braços, de tão tenso e de tanto esforço que ele empreendeu para poder vencer essa corrida.
Isso mostra, esses dois episódios, tem números, mas esses dois episódios mostram exatamente o que eu acabei de falar. O Senna não desistia. E eu procuro ser assim na minha vida. Eu procuro nunca desistir. Eu acho que você lembra de um fato em 2014 que fala sobre isso, mas isso fica para outra live. Parabéns, parabéns. Que live é essa? Que Passou o tempo, alegria. né? Imagina que deve ter passado, né? Porque eu sempre passo o Ah, tempo, foi né? demais. Muito obrigada, minha afilhada. Sinto tanto orgulho de você. Muito obrigada. E já fica o convite para você voltar em breve no Business Talks. Voltarei com o máximo prazer. E quem se sente orgulhoso e agradecido sou eu, e você sabe muito bem disso. Eu que me sinto honrado de estar aqui conversando com você.